Olá, pessoal, muito bom dia para vocês, uma ótima quarta-feira. Voltando a falar, então, da nossa disciplina Prática Jurídica 3. É muito importante nesse momento, estava ligando aqui o cronômetro, perdão, mas é muito importante nesse momento a gente tratar a respeito também das peças cabíveis em execução penal. Estou falando da Lei 7210 de 84. Muitos alunos entendem que as pautas envolvendo aí, né, a fase executiva ou a fase administrativa da pena são complexas, costumam ter um certo receio da parte de execução penal, mas reitero, assim como a Lei 9.099, pessoal, que muitos dizem ser uma norma fácil, um rito fácil, mas que aquele que atua perante os juizados especiais tem que ter pleno domínio daquele rito, né? A Lei 7210 de 84, né, a Lei de Execuções Penais, ela exige, sim, que o operador do direito que atue na seara administrativa tenha um domínio da norma, tenha um domínio da forma como requerer, dos documentos indispensáveis àquele rito. Mas veja, a Lei 7210 de 84, ela traz requisitos objetivos e requisitos subjetivos para eventuais benesses. Então, sobremaneira, doutores, o eventual requerimento a ser manejado em via de execução penal é um requerimento muito direto, é um requerimento muito específico, tá? E, nesse respeito, o recurso daí proveniente, ele deve atacar questões muito específicas da eventual decisão combatida. Então, veja, aparentemente, um recurso ou um requerimento que nós, estudantes, inicialmente tenhamos ali, lá quando eu estava em época de graduação, pelo menos isso era rotineiro na minha turma, um certo receio, um certo medo, é um dos requerimentos mais simples, é um dos recursos mais simples que os doutores e doutoras vão fazer dentro da disciplina de Prática Jurídica 3, dentro da disciplina de Prática Penal. Vamos fazer uma lembrança rápida, antes da gente entrar aqui propriamente na resolução do problema, na resolução da questão, né, da resolução da peça. Bem, nós temos que fazer aqui uma análise, meus doutores, a respeito lá daquela questão levantada por nós em uma das nossas primeiras aulas. Eu tenho certeza que os doutores e doutoras lembram que lá em uma das nossas primeiras aulas, talvez até na primeira, eu mencionei com vocês a importância de se entender as diferentes fases de aplicação da pena e não só as diferentes fases de aplicação da pena, mas a incidência do princípio da individualização da pena em todas essas fases. Eu trouxe para os doutores a ideia que seria indispensável o entendimento, a compreensão a respeito das diferentes fases de aplicação da pena e a respeito da indispensabilidade de entender o princípio da individualização da pena em cada uma dessas fases. Vamos relembrar quais são essas fases de aplicação da pena? E aí, depois dessa lembrança rápida, com as menções ao princípio da individualização da pena em cada uma dessas fases, o que nós vamos fazer? Nós vamos adentrar especificamente na resolução do nosso problema que nós temos para a aula de hoje. Vamos lá, então, para essa rápida lembrança? Ora, nós tivemos, então, a percepção de que a pena ela tem, né, a fase de aplicação da pena. A primeira delas, nós temos a fase legislativa,
A segunda dela, nós temos a fase judicial. E a terceira dela, nós temos a fase administrativa ou executiva. Vamos lembrar? Lá no início, a fase legislativa. Qual a relação da fase legislativa com o princípio da individualização da pena? Bem, a fase legislativa é aquela em que o legislador, veja que o próprio vernáculo nos leva a crer que é algo de exercício do legislador, então é algo que o próprio legislador nos traz como a combinação de uma pena a partir de determinada conduta em caráter abstrato. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Temos aí o delito de furto. Nesse caso, o furto é tratado de forma genérica, sem entender, por exemplo, se essa subtração levou em conta, lá na forma qualificada ou na forma específica de cometimento do delito, o rompimento de obstáculo. Houve uma subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem, quer dizer, uma previsão genérica. Essa previsão genérica tem um preceito secundário. Preceito secundário esse que é diferente da ideia de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Perceba, nós estamos falando aqui de estupro. Então, nesse caso, na fase legislativa, o legislador vai trazer condutas que merecem resposta penal e combinar penas a elas. Essas penas, em caráter mínimo e máximo, são observadas a respeito da conduta em âmbito abstrato, da conduta que não leva em consideração as formas específicas de cometimento do delito. Nossa, Hugo, então o princípio da individualização da pena, ele tem relação em quê? Ele se aplica em quê na fase legislativa? Bem, ele vai se aplicar na medida em que ele leva em consideração a gravidade em abstrato do delito. Veja, a subtração de coisa alheia móvel, lá no artigo 155, muito embora seja algo repugnante, muito embora seja uma conduta repugnante, é menos grave, tem uma gravidade em abstrato menor do que a conduta de constranger mediante violência alguém a ter conjunção carnal com o agente, conduta de estupro. Então, nesses casos, muito embora não levemos em conta ali as particularidades, do caso concreto, nós temos aí necessariamente que levar em conta a gravidade em abstrato. Então, por isso, por separar as condutas dos agentes em caráter abstrato, por diferenciar a gravidade em abstrato, nós temos incidência, sim, do princípio da individualização, uma vez que nós não podemos tratar igual um agente que subtrai a coisa alheia móvel do agente que mate alguém, do agente que constrange alguém a ter conjunção carnal. Tranquilo até aí? Beleza. Lá, então, na fase judicial. Na fase judicial, onde se aplica o princípio da individualização da pena? Ele se aplica na medida em que o juiz, na fase judicial, ele deve necessariamente sair de uma pena em caráter abstrato, quer dizer, 6 a 12, 5 a 15. Temos aí uma pena genérica que não leva em consideração as circunstâncias do caso concreto. E o que o juiz vai fazer? Ele vai utilizar dos mecanismos que ele tem, do exercício trifásico de dosimetria da pena, para sair de uma pena em caráter o quê? Sair de uma pena em caráter abstrato e chegar em uma pena em caráter o quê, meu doutor? E chegar em uma pena em caráter o quê, minha doutora? Em uma pena em caráter concreto, em uma pena que leva em consideração o quê? As circunstâncias do caso concreto. Então, o juiz ele vai aferir lá na forma do artigo 59, por exemplo, as circunstâncias judiciais. Passado daí, ele vai fazer o estudo de agravantes, de atenuantes e, por fim, de causa de aumento e causa de diminuição.
E de uma pena de 6 a 12, por exemplo, ele chega em uma pena definitiva de 8 anos em regime inicialmente fechado, certo? Então, ele sai de uma pena em caráter abstrato e fazendo por força do princípio da individualização, quer dizer, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, ele chega a uma pena definitiva de 8 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, por exemplo. E agora, por fim, para a gente encerrar, ele chega na ideia, ele chega na fase administrativa da pena. Aqui o juiz já fez, doutores e doutoras, o juiz já fez o exercício da dosimetria da pena. Ele já chegou a uma pena concreta e esse indivíduo ele passa efetivamente a cumprir a pena que lhe foi imposta. Ele não é mais um preso provisório, por exemplo. Ele vai passar a cumprir a pena que lhe foi imposta e nós estamos diante aí da fase administrativa da pena, da fase executiva da pena. E aí, onde é que se aplica o princípio da individualização da pena nos casos em que o agente já está cumprindo efetivamente a pena, o agente já está como indivíduo sancionador de uma sentença transitada em julgado, de um acórdão transitado em julgado. Esse princípio da individualização da pena, ele vai se aplicar aí quando? Ele vai se aplicar aí como? Nesses casos, o princípio da individualização da pena vai ser aplicado, em especial, no elemento subjetivo que nós temos que avaliar dentro da Lei 72.10/84, dentro da Lei de Execuções Penais, para que esse indivíduo seja agraciado com as benesses da execução penal. Então, nós não podemos tratar da mesma maneira um reeducando, um sentenciado que tenha um péssimo comportamento, que tenha, porventura, agredido policiais penais durante toda a sua estadia no ambiente prisional, que tenha, por exemplo, sido flagrado com drogas dentro do ambiente carcerário. Esse indivíduo não pode ser tratado da mesma maneira que aquele que sempre se dispôs a trabalhar, aquele que tem um ótimo comportamento, que tem uma relação amistosa com os agentes, antigos agentes penitenciários, hoje policiais penais. Tá? Então, o princípio da individualização da pena ele vai ter uma incidência específica nesses casos, como? De forma a legitimar os benefícios ou benesses talhados na Lei 72.10/84, face ao elemento subjetivo que é transmutado no bom comportamento, face ao elemento subjetivo que é transmutado na ideia do bom comportamento. Gostaria de falar aqui com vocês hoje a respeito da progressão de regime. E na próxima aula, nós vamos fazer um estudo detalhado de caso a respeito da ideia de livramento condicional, lá naquela conjectura que nós fizemos a respeito da apelação. Vou trazer um estudo de caso específico, de um caso real, para que os doutores tenham acesso à ideia do livramento condicional, que foi indeferido pelo recurso de piso, pelo juízo de piso, perdão, e nós interpusemos aí um agravo e execução que está em julgamento no Tribunal de Justiça de Minas Gerais com grande chance de êxito. Quem sabe até lá nós já não tenhamos, inclusive, acesso a esse acórdão, que, se Deus quiser, nós vamos lograr êxito aí. Tá? Mas hoje nós vamos falar de progressão de regime. Antes do doutor se preocupar com o recurso, a nossa ideia é fazer primeiro um requerimento de progressão de regime. Vou dizer aos doutores e doutoras que a progressão de regime é regulada pelo artigo 112, tá? Da Lei de Execuções Penais, que foi alterado aí pelo pacote de lei anticrimes, e não raras as vezes é até mais benéfico na ideia de progressão de regime. Muitas vezes o pacote de lei anticrimes ele é mais benéfico do que a norma que anteriormente pairava. Por quê? Porque antes nós tínhamos que verificar a progressão de regime não só avaliando o artigo 112 da Lei de Execuções Penais, mas nós tínhamos que avaliar também
à lei de crimes hediondos, porque lá na lei de crimes hediondos nós tínhamos a ideia da progressão de regime de norma específica, que previa lá a progressão de 2/5 para primário e 3/5 para reincidente. Nós vamos ver que a lei, o pacote de lei anticrimes, ele foi mais benéfico a principalmente aquele que tenha cometido crime hediondo e seja primário. Tá certo, doutores e doutoras? Então, nesse aspecto, nós vamos adentrar especificamente no estudo do requerimento de progressão de regime. Estou compartilhando imediatamente com vocês o enunciado que também está lançado lá na nossa plataforma. Doutores, vamos lá. Carlos foi processado e condenado com trânsito em julgado pela prática de homicídio simples. Veja como o enunciado ele grita para o doutor e para a doutora. Quando o enunciado lhes diz condenado com trânsito em julgado, o doutor e a doutora têm que ter muita atenção. Por quê? Porque, nesses casos, o enunciado já está te direcionando para um possível caso ou para uma possível peça de execução penal. Tá? E aqui ele diz homicídio simples praticado na cidade de Avaré no ano de 2016, tendo sido condenado pelo juiz de Avaré a pena de 6 anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, em face à sua condição de reincidente. Então, o regime inicialmente foi fechado porque esse sujeito, Carlos, era reincidente. Iniciada a execução da pena na penitenciária de Avaré, passaram-se exatos 2 anos desde o cumprimento da pena no regime fechado, ainda não pleiteando Carlos qualquer benefício no âmbito da execução penal, não obstante seu bom comportamento na prisão e a existência de vara de execução penal na cidade de Avaré. Transcreva aí a peça cabível para garantir a esse indivíduo acesso à progressão de regime ou benefício de execução penal que lhe caiba. Doutores, nesse caso, nós temos que fazer a análise de 2 elementos. O primeiro elemento de índole objetiva. Eu preciso saber se esse sujeito atingiu o patamar temporal, o lapso temporal exigível para gozar de determinado benefício. Ou ainda, o que eu tenho que saber? Se esse indivíduo tem bom comportamento carcerário. A respeito do bom comportamento carcerário, nós temos ali expresso que ele tem, sim, bom comportamento carcerário. Portanto, agora nós precisamos fazer a análise do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, que lá nos diz: a pena privativa de liberdade será executada na forma progressiva, com transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, vamos colocar lá, 20%, se for reincidente, não é o caso, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa, indene de dúvidas que é esse o dispositivo a ser aplicado. Então, vamos começar com a redação da nossa peça? Vamos lá. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Avaré. Carlos, já devidamente qualificado, vem à presença de Vossa Excelência através de advogados e bastante procuradores, constituídos na forma de instrumento de procuração anexo, com fundamento no artigo 112 da Lei 72.10 de 84, Lei de Execuções Penais. Ele vem fazer o quê? Requerer progressão de regime pelos elementos de fato e direito a seguir delineados. Dos fatos. Aí você faz lá um breve resumo. Carlos foi sentenciado, com sentença transitada em julgado, a pena de reclusão de 6 anos em regime inicialmente fechado, pela suposta prática do delito de quê? Do delito de homicídio. Não obstante, Carlos preencheu os requisitos subjetivos e objetivos para o gozo da progressão ao regime semiaberto de cumprimento de pena,
eis que, verificado o bom comportamento carcerário, bem como o lapso temporal mínimo exigível. Vejamos lá que ele é reincidente, né? Perdão, eu acho que na primeira leitura do dispositivo eu me equivoquei, mas ele é reincidente, o crime foi cometido com violência à pessoa. Então, nós temos aí 30%, né? Nós temos que exigir 30% do cometimento. Não tem de dúvidas que 2 anos dentro de 6 já estaria ali verificado os 30% que exigem o inciso 4º do artigo 112. Tá? Então, feito essa explanação de fato, vamos então ao direito. Você vai falar dos fatos, do direito e do pedido. Lá no direito, você vai verificar que a lei de execuções penais ela exige 2 requisitos. Então, você coloca lá, juiz, verifica-se que a lei de execuções penais exige a conjectura de elementos subjetivos, bom comportamento carcerário, e objetivos, lapso temporal previsto no artigo 112 da lei de execuções penais para a progressão de regime. Certificado está nos autos que o apenado preencheu o requisito do bom comportamento carcerário, bem como dispõe o artigo 112, inciso 4º da Lei de Execuções Penais, que a progressão de regime para presos reincidentes em crimes cometidos com violência contra a pessoa, crimes não hediondos, se verificará em 30%. Tomando-se por base que a condenação final transitada em julgado foi materializada em 6 anos, que até a presente data verificados estão o cumprimento em bom comportamento de 2 anos, nós temos o preenchimento tanto dos requisitos objetivos como subjetivos para o cumprimento de pena, pelo que expressa os requerimentos. Você vai lá no requerimento, ante o exposto, previsto e verificado os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime como elementar de ressocialização, requer seja o sentenciado, Carlos, agraciado com a progressão de regime ao semiaberto de cumprimento de pena, na forma prevista no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, Lei 72.10 de 84, termos em que pede deferimento, data, advogado OAB. Tranquilo, queridos? Semana que vem, então, a gente volta com o nosso encontro ao vivo para tratar especificamente de um estudo de caso. Eu tenho certeza que doutores e doutoras vão gostar e vão entender por demais valioso. Um abraço para vocês, ótima produção.